Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Paulo Márcio aqui mais uma vez no Supremo TV, conversando com vocês na preparação para o 31º exame de ordem. E o objetivo da nossa conversa aqui hoje consistirá na análise das questões do simulado de direito internacional. Nós sabemos que no exame da OAB são cobradas duas questões de direito internacional e analisaremos em profundidade as questões do nosso gabarito com aquele objetivo de que possamos entender, compreender a dinâmica da banca examinadora. Então vamos ver na tela da nossa apostila aí, por favor, a primeira questão, objeto de um exame passado, no ano 2019, consiste o seguinte. Vejamos lá, pessoal. Existem disputas sobre parcelas de territórios entre países da América Latina. O Brasil e o Uruguai, por exemplo, possuem uma disputa em torno da chamada Ilha Brasileira na foz do rio Uruguai. Na hipótese de o Uruguai vir a reivindicar formalmente esse território, questionando a divisa estabelecida no Tratado Internacional de 1851, assinale a opção correta que indica o Tribunal Internacional ao qual ele deveria endereçar o pleito. Vejamos as opções. Letra A, Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Letra B, Corte Internacional de Justiça. Letra C, Tribunal Penal Internacional. E letra D, Tribunal Internacional do Direito do Mar. Voltamos aqui para a gente, por favor. Então, pessoal, a questão trata acerca de competência de tribunais internacionais. Como nós destacamos aqui na nossa apostila, observamos que a questão trata de uma disputa entre estados, uma disputa territorial e que faz também referência a um tratado celebrado em 1851 entre o Brasil e o Uruguai. Então, pela nossa própria marcação na questão, é muito importante durante a prova você ter atenção ao qual é o fato objeto da questão. Por isso que a gente pega na apostila de novo na tela mais uma vez, fizemos questão de abordar lá disputa territorial, Ilha Brasileira e um tratado internacional de 1851. Então vejamos aqui, pessoal, voltando mais uma vez. A questão não trata acerca de um conflito envolvendo o Mercosul. Não é sobre o Mercosul. A questão também não trata de um fato envolvendo pessoas naturais pela prática de um crime. Da mesma forma, também não fala a questão a respeito de um conflito envolvendo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. Então, a nossa opção que nos resta é a existência de um conflito entre estados. E nós sabemos que o Tribunal Internacional, que tem a competência para solucionar os conflitos e litígios entre estados, é a Corte Internacional de Justiça. Então, voltando mais uma vez aí para a nossa questão. Dentre as opções para solucionar o conflito, resposta letra B de bola, Corte Internacional de Justiça. Vamos aprofundar um ponto muito importante aqui, vocês observam aí na apostila de vocês, na nossa dica suprema sobre os tribunais internacionais. A Corte Internacional de Justiça, agora pode voltar na gente, por favor, ela é um tribunal internacional que tem a sua sede na Haia. E ela foi criada junto com a Organização das Nações Unidas. A competência da Corte Internacional de Justiça está prescrita lá no anexo à Carta da ONU, que é o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E
este tribunal vai julgar conflitos entre estados. Na questão que foi objeto da nossa análise, nós observamos a existência de quê? De uma divergência entre Brasil e Uruguai acerca de uma determinada ilha, tendo por objeto um tratado de 1851. Então, esse tipo de conflito interestatal, ou seja, entre estados, tem que ser solucionado pela Corte Internacional de Justiça. Voltando na apostila aí mais uma vez, pessoal, o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, que também tem sua sede lá na Haia, ele tem uma competência diferente. O Tribunal Penal Internacional, ele julga crimes praticados por pessoas naturais. Nós vimos que a questão não trata de crime. Pessoas naturais dos estados partes que celebraram o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional para os crimes de quê? Genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. São esses os 4 tipos penais internacionais da competência do Tribunal Penal Internacional. E por sua vez, voltando aí na apostila também, o Tribunal Internacional do Direito do Mar. O Tribunal Internacional do Direito do Mar, que é um tribunal internacional com sua sede em Hamburgo, na Alemanha, ele tem uma competência específica para solucionar conflitos e litígios entre os estados partes signatários da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A Convenção de Montego Bay de 1982. Então vejamos que na questão objeto da nossa análise não envolvia um conflito entre Brasil e Uruguai a respeito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E por fim aí também, até com asterisco na sua apostila, nós observamos o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Esse é um tribunal criado no Mercosul que tem sua finalidade, como vocês observam, para a solução de conflitos e sanar fontes de segurança jurídica em âmbito do Mercosul. Então, como a questão não envolve um conflito entre Brasil e Uruguai, ainda que como estados fundadores do Mercosul, não poderia ser essa resposta. Então ficam essas dicas muito importantes aí para vocês. Vamos lá, pessoal. Estou seguindo aqui a nossa próxima questão do nosso simulado. Vamos ver aqui. João da Silva prestou serviços de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, o COI, entidade com sede na Suíça, por ocasião dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro em 2016. Até o presente, João não recebeu integralmente os valores devidos. Coitado, tomou um calote, né? Então vamos ver aqui. Na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deverá ser feito. Letra A. Na Justiça Federal, pois o COI é uma organização internacional estatal. Letra B. Na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. Letra C. Por auxílio direto, intermediado pelo Ministério Público nos termos do Tratado Brasil e Suíça. Letra D. Na Justiça Federal, por se tratar de uma organização internacional com sede no exterior. Então vejamos aqui, João prestou um serviço, não recebeu e quer saber se ele for buscar a satisfação do seu crédito no Poder Judiciário brasileiro, pode voltar para a gente aqui, por favor, qual será o órgão competente? Competência, nós sabemos, é a especialização da jurisdição. Justiça Federal, Justiça Comum Estadual ou via auxílio direto, ou seja, auxílio direto, como nós sabemos, independe da via judicial. Então, de cara, você você descarta esse ponto.
Uma questão que nós temos que considerar aqui, pessoal, muito importante, é a respeito da natureza do Comitê Olímpico Internacional. É um órgão, é uma organização internacional como a ONU? Porque nós sabemos que, conforme a competência constitucional, os organismos internacionais, tais como as Nações Unidas, o Mercosul, têm sua competência em âmbito da Justiça Federal. Vamos ver aqui se é o caso, voltando aqui à tela da nossa apostila. Resposta letra B de bola. A competência na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. Professor, não entendi isso não. Explica pra gente aí. Vejamos na apostila, pessoal, a dica para vocês. Como nós falamos há pouco, a Constituição, no artigo 109, prevê que aos juízes federais compete processar e julgar, no inciso 2º, as causas entre Estado e estrangeiro, ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. A questão que nós temos que considerar é se o Comitê Olímpico Internacional é um organismo internacional. E qual que é o ponto aqui, gente? O Comitê Olímpico Internacional, assim como a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, ambas são, de um ponto de vista jurídico, associações de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Suíça e funcionamento conforme as leis daquele país. Então vejamos aqui, pessoal, nós chegamos à conclusão, voltando aqui para a gente mais uma vez, que o Comitê Olímpico Internacional não é um organismo internacional. Ao contrário do que das Nações Unidas, do Mercosul, da União Europeia. Então, do ponto de vista jurídico, considerando que o Comitê Olímpico Internacional, assim como a FIFA, são instituições de natureza de o quê? Associações de direito privado, eles não se enquadram lá na previsão do artigo 109, inciso 2º da Constituição, como organismo internacional. Então, considerando que os casos de competência da Justiça Federal estão delineados lá no artigo 109 da Constituição, e por tal natureza de associação de direito privado, essa demanda a ser o que? Ajuizada pelo autor para a busca do recebimento do seu crédito tem que ser na Justiça Comum Estadual. Então fica essa aí a dica, Comitê Olímpico Internacional, FIFA no âmbito do futebol, não são entidades, não são organismos de direito público internacional, razão pela qual não podem ser julgadas essas demandas aqui no Brasil pela Justiça Federal. Então, moçada, são essas aí as nossas dicas para o que os gabaritos apresentados em exames anteriores e esperamos que vocês, com base nos nossos estudos aqui do time Supremo, consigam obter o sucesso na aprovação do exame do OAB. Um grande abraço e bons estudos!